Entrevista. Divulgadas as músicas classificadas para o 20º Festival da Canção de Andradas. A comissão organizadora do 20º Festival da Canção de Andradas divulgou na última semana os artistas classificados para o evento e também os dias e a ordem das apresentações. Dentre as 20 canções classificadas, 2 delas são de Andradas. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com os músicos Davi e Gilmar França, eles que são os organizadores do Festival da Canção. Davi, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a vocês todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Prazer muito grande estar novamente aqui falando desse evento. Gilmar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia a todos aí, todos os ouvintes. Olha, prazer estar aqui falando do festival mais uma vez, né, Sandrinho? Exatamente, mais uma vez, e é uma grande honra a gente receber uma dupla como vocês, que antes de serem dupla, antes de serem músicos, são pessoas excepcionais, pessoas excelentes que nós acompanhamos já há muitos anos aqui em Andradas. E o evento, né, o Festival da Canção, está chegando já há cerca de 20 dias. O Davi esteve presente, falou sobre a pré-seleção que estava acontecendo para que vocês pudessem, não é, trilhar, selecionar as músicas, e agora a divulgação dessas canções foi feita. O que você pode dizer sobre este trabalho, Gilmar? Foi um trabalho cuidadoso, como em todos os anos, né, Sandro? Feito pelo meu irmão Davi, juntamente comigo. Às vezes a gente pede ajuda para alguns músicos competentes para nos auxiliar em alguma questão, se algum critério de desempate. Mas escutamos 265 músicas vindas de todas as regiões do país. E dessas 265 músicas, a gente conseguiu apurar 46 músicas como A, ou seja, músicas aptas, músicas assim, perfeitamente possíveis de integrar o Festival da Canção de Andradas ou como participar de qualquer outro festival do país. Mas a gente tinha 20 vagas, né? Então, foi um trabalho difícil, mas a gente colocar o elefante dentro do copo. Isso. E tínhamos que chegar nessas 20 músicas, 10 por noite, e uma grande final com 12 canções. Então, nessa hora, a gente apela para alguns critérios de desempate, e o que pesou muito nesse ano que a comissão organizadora acabou se direcionando foi para a questão da experiência. São 20 anos de festival, nada mais justo do que homenagear as pessoas que fazem os festivais do país todo, inclusive fizeram parte da história do nosso Festival da Canção. Esse foi um dos critérios de desempate. E os demais foram critérios musicais e critérios artísticos mesmo. Com certeza, muita gente boa ficou de fora, né? As músicas que sobraram daria para se fazer mais um festival e ainda ia sobrar mais 6 músicas. Davi, deve dar uma dorzinha no coração ver aquela música que você gostou tanto ficar de fora. Ah, sem dúvida, todo ano é assim. A gente tem as preferidas da gente, né? Mas depois a gente tem que chegar num acordo, porque as vagas realmente são muito poucas, né? São 20 músicas para um festival pela quantidade de música que a gente recebe, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho então sobre esses medalhões aí onde inclusive serviu como critério de desempate os músicos que apostam no festival desde o princípio ou desde pelo menos os últimos anos, não é? Tem alguns nomes que a gente consegue assim destacar, como o Zebeto Correia, que inclusive já ganhou não apenas o Festival da Canção de Andradas, mas também vários outros festivais no país, Gilmar. Todos eles, né, todos esses músicos consagrados em festivais, se você for analisar o histórico deles, eles ganham festival no país inteiro, desde do Rio Grande do Sul até no Amazonas. Todos esses artistas que se apresentam aqui com brilho, eles já são músicos muito experientes. Isso também acaba pesando um pouco. Nem sempre o nome é sinônimo de uma música competitiva. Aconteceu esse ano, artistas que já vieram aqui várias vezes, inclusive sendo bicampeões já do Festival de Andradas, que infelizmente não passou na triagem. Isso já aconteceu. Quem foi? Ito Moreno, por exemplo, é um caso desse. Ele já foi campeão 2 vezes e ficou de fora. Ano passado, Lula Barbosa ficou de fora. Miltinho Edberto, que é um grande festivaleiro, aliás, não é muito do circuito de festivais, mas é um artista de mídia, não passou na triagem do festival. Então, nós não estamos olhando nomes. A
gente analisa letra, música e interpretação. Então é o melhor momento de cada um. E analisando esse ano, a gente, de todos os estados, aproximadamente uns 20 estados que enviaram músicas, na verdade teremos 5 representados. O estado de São Paulo, com o maior número de músicas. Isso também é fácil de explicar, porque às vezes os artistas são de outras, nativos, naturais de outras regiões, mas moram em São Paulo, então acaba se inscrevendo por São Paulo. Ah, entendi. A gente sabe que talvez esse artista pernambucano, baiano, até pelo cearense, sotaque a gente percebe que são Sim. do norte ou nordeste, não é? mas o que conta é que está na inscrição. Se inscreveu por São Paulo, ele entra como representando São Paulo. Então nós temos a maior parte de São Paulo, são 9 composições de São Paulo, são 8 de Minas, e os demais estados, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro, são os demais estados, apenas 5, que vão estar representados no Festival da Canção de Andradas. Acaba regionalizando devido à premiação, porque o ano passado nós tivemos uma premiação mais expressiva, e esse ano a gente não usou o termo ajuda de custo, a gente colocou como premiação a primeira premiação, pelo fato da pessoa já ser classificada, então ele automaticamente já entrou com uma premiação de R$430. Se você for analisar, não paga muito valor de viagem, de pedágios, de combustível, né, e tudo mais. Então o que acontece? Uma pessoa manda uma música lá de Manaus, lá de Belém, lá de Porto Alegre. Acaba ficando assim um pouquinho inviável até para ele mesmo, né? Porque a premiação nossa total aqui é de R$26.600. Dividido, tirando a primeira premiação, ficou 18 mil disputado por 7 prêmios, né? Ainda é uma premiação pequena. Tomara que nos próximos festivais a gente consiga melhorar tudo isso, tanto na primeira premiação de classificação, quanto na premiação final. É o que nós esperamos, né, no futuro. Mas, por exemplo, se alguém de Porto Alegre está entre as 20 músicas classificadas, vocês dão um telefonema para a pessoa primeiro para dizer, olha, você vai poder comparecer, ou a gente vai, assim, colocar você entre as 20, chega no dia do festival, você não aparece? Como que vocês agem em uma situação como essa? A gente comunica, assim que a triagem é terminada, a gente dá um espaço de tempo para ser divulgada essa lista. Por quê? A pessoa, às vezes, por impulso, envia a música. Puxa vida, gente, eu não vou poder ir. Tem então, alguém de Santa Catarina, inclusive, né? Tem, Longe esse demais. Com certeza vem, que é festivaleiro que muitas vezes roda para todo lado, né? Uhum. Mas fica difícil uma pessoa vir lá do Belém do Pará com R$450, ele não chega nem no aeroporto, né? Uhum. Então, mas a pessoa fica à vontade, né? Ninguém é obrigado a se inscrever, né? Então a pessoa tem que ler o regulamento e ver as suas possibilidades, né? Por isso que a gente dá um certo tempo para a pessoa definir. Você confirma a sua vinda, a gente sempre tem uma lista de suplência para que isso ocorra. A gente dá 24 horas para a pessoa definir, né? Inclusive, na lista de suplência tem uma de Vitória da Conquista, na Bahia. Tem de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Mas o artista, quando entendi. assina a ficha de inscrição, ele sabe da ajuda de custo, ele sabe da premiação e sabe também da sua responsabilidade. Se ele passou e deixar de vir por questão de distância, ele sabe que ele vai sofrer as penalidades do regulamento. Ah, é? Isso. E quais são essas penalidades? Se a pessoa confirma a presença e não comparece, ele tem uma edição de punição. Era maior essa punição, mas a gente acabou deixando em apenas um ano. A não ser por um motivo justo, né? Um falecimento na família, alguma coisa. Tem que ser um motivo justo. Sim. Agora, é interessante isso. Então, pelo menos 2 compositores, artistas, um do Espírito Santo, outro do Rio Grande do Sul, disseram que não poderiam vir, é isso? Nesse ano? Não exatamente nesse ano, mas já aconteceu, já aconteceu. em casos anteriores, pessoas de ter passado na triagem, avaliar a logística dele, que nem o Davi disse agora há pouco, e realmente desistir da sua vaga e passar essa vaga para suplência. Já aconteceu com músicos do norte de Belém, como já aconteceu de músicos de lá comparecerem no festival, apesar de saber que nossa ajuda de custo é insuficiente para cobrir uma logística tão grande, né? Uma viagem tão cara, para o artista vir com 2, 3 componentes. Entendo. Fica difícil. Um detalhe que ocorre muito é a questão de bandas. A gente sempre teve aquele desejo de colocar uma banda para trazer assim, uma movimentação à juventude, mas corre sempre o risco, né, Gilmar? A pessoa fala assim, puxa vida, eu estou aqui em Brasília, né? Já aconteceu de uma banda de Brasília a gente classificar uma música excelente, né? E não comparecer. Não compareceu. E sem dar aviso prévio. E você tira a vaga de pessoas que vivem de festival, que com certeza vêm
Já aconteceu de músico de vir do Tocantins e nunca faltar, porque são artistas comprometidos com festivais. Então, às vezes, corre-se o risco. Isso tudo ajuda na questão de critério de desempate, né? Você tem 60 músicas boas. Você acaba priorizando aqueles que você sabe que não vai dar furo e vai comparecer no festival. Exatamente. Esses tombinhos que a comissão organizadora toma de vez em quando servem para o aperfeiçoamento do festival. A gente vai aprendendo, né? Aprendizado grande. O festival ele é aberto a todos, né? Mas a gente, assim, quando está analisando as músicas, a gente percebe que tem muitos aventureiros. A pessoa que, às vezes, envia a música por curiosidade, né? Ah, vamos mandar. Deixa eu ver o que pra dá. ver se passa, né? É tipo um vestibular, né? Sim. A pessoa vai e chuta, né? E manda, mas tem muitos trabalhos, assim, muito fracos mesmo, sabe? A gente sabe que é muito fácil até facilita o nosso trabalho, porque você ouve a primeira frase e pode parar. Descarta. Descarta. É muito fraco. A comissão analisa 3 critérios, né? Como já foi dito: letra, música e interpretação. A gente observou assim na direção musical do evento que melhorou muito os arranjos. Hoje, no estúdio caseiro, você consegue fazer uns arranjos bons e os músicos, a qualidade dos músicos melhorou muito. Mas isso também não significa uma letra boa, uma melodia bem feita. Alguns estilos nem priorizam afinação. E a gente corre um risco muito grande também pelo fato de estúdio, né? O estúdio conserta tudo, né? Aí a gente arrisca, passa aquela música, puxa, que bacana e tal, né? Agora, palco, gente, palco não é brincadeira. Aí a pessoa, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tem que saber fazer mesmo, né? E tem uma equipe competente de jurados que vão analisar tudo, né? Não é uma brincadeira. Inclusive, realçar que vocês dois não são jurados. Não. Nosso trabalho termina na triagem. Quando sai o resultado, a gente já passa a bola para os jurados. Né? Ou seja, não adianta reclamar com o Davi, com o Gilmar, não é? Nós já fizemos muito de colocar. de porque termina o festival, às vezes as pessoas não estão muito contentes, né? Não saem bravos com a gente, né? Mas nós já fizemos muito de classificá-los, né? Sim. Agora, mas a disputa é uma coisa que jamais vai ser unânime, né? Exatamente. Até porque tem alguns critérios que são subjetivos. A objetividade está realmente em se detectar uma boa melodia, uma boa harmonia, uma boa letra. Isso eu acho que é uma questão objetiva, todos concordam. Mas no critério, para ver quem vence, realmente entram questões subjetivas, onde aquilo que me toca pode não ser tão importante para você. E entra conhecimento técnico. Por exemplo, conversando com um jurado, nem sei se eu devo falar o nome dele, o ano passado, eu falei: fulano, eu gostei tanto dessa música, o que acontece? Ele falou: Sandro, esse músico, ele está plagiando uma sequência de notas do Lenine. E então, assim, olha o conhecimento que o jurado tem. Ele falou, ele fez uma oitava com não sei, e ele explicou tecnicamente, falou, isso é de tal música do Lenine. Por isso que inconscientemente ele faz. Oi? Né? Inconscientemente o músico acaba plagiando mesmo. Eu não sei se a palavra é plágio, mas assim, é uma inspiração que ele teve a partir do Lenine que não agradou isso acontece muito. Aquele jurado. A gente vê trabalhos, até trabalhos interessantes aqui de Poços de Caldas, que é interessante, a gente tem que privilegiar a região. Mas o rapaz fez uma música do Raul Seixas com uma outra letra. Então, resultado. O que isso tem de novo? O que você vai acrescentar na música popular brasileira? Um trabalho que já ficou para trás. Então, o jurado está muito atento nessa questão. Por isso que o público às vezes não entende o que o jurado julga. Sim, eu, pessoalmente, eu nem acho que os jurados deveriam ser tão técnicos, deveria falar até mais com o coração, já passamos essa instrução para eles. Além da técnica, deixar o coração bater mais alto também, porque o público também entende de música, apesar de não entender de técnica musical. Mas o jurado ele tem que responder, até juridicamente, se for o caso, sobre a nota que ele está dando. Então ele vai estar atento, muito mais atento a questões que o cidadão comum que não estudou música, ele passa despercebido. Então, eu acho interessante a pessoa, para fazer parte de um corpo de jurado, ter conhecimento mesmo, por isso que o Gilmar acabou de comentar, né? Você coloca aí uma primeira dama, entendeu? Coloca um jornalista, uma pessoa que sempre ouviu música, né? Mas hoje em dia as pessoas cobram
querem saber qual foi a finalidade de eu não ter conseguido classificação e tudo mais, né? É importante. O conhecimento é fundamental. Até porque alguns festivaleiros aí ficam de fora, falam, mas, né, ô Davi, hoje o Maria, eu fiquei de fora, né, às vezes a pessoa não acredita, né, e não é falta de modéstia, é simplesmente até uma indagação legítima em muitos casos. Exato. Mas a disputa já ficou mais acirrada, todos já têm consciência disso, inclusive da moçada jovem que entrou recentemente no circuito de festivais, garotos não, por isso que às vezes é imperdoável a questão das pessoas não procurar evoluir musicalmente, porque tem a menina que ganhou o festival ano passado, primeiro lugar, eles são jovens, deve ter lá seus 23, 24 anos. Então, nem sempre a idade está relacionada à qualidade musical. Tem a moçada chegando forte, mas quem entendeu o espírito de uma competição musical. Não é o critério de festival, é diferente do critério de mídia, de televisão. Ainda os festivais sérios, porque tem festivais que adotam outros critérios que a gente também tem que respeitar, porque cada um que organiza um evento tem seus critérios. Se você se inscreve porque você quer, mas o Festival da Canção de Andradas, como outros festivais sérios do país, eles vão ser muito criteriosos na questão técnica, musical, interpretação, e é por isso que é um trabalho de garimpar mesmo. Aqueles que conseguirem subir no pódio são pessoas que têm muita bagagem musical. Maravilha. Nós estamos conversando com a dupla Davi e Gilmar França. Eles são músicos e estão aqui falando sobre o Festival da Canção de Andradas, que está em sua 20ª edição e que ocorre ainda neste mês de maio. Olha, o Davi, eu falei do Zé Beto Correia, não é? Mas tem outros nomes aqui que eu também penso que podem ser destacados, como o Carlos Gomes, não é isso? Tem também o Thiago Kai e a Bruna Moraes, que também já tem uma história bacana, e esses são aí os principais. Tem mais algum que eu esqueci? Aqui dentro, Sandro, Marinho San, talvez? Eu queria aproveitar essa deixa que você falou a respeito dos nomes e dizer que, brevemente, a gente já está terminando de fazer uma exposição no Teatro Municipal de Andradas, até o final de semana já fica pronto, contando a história do Festival da Canção de Andradas por meio de cartazes. A maior parte foram obras do meu irmão Davi França, alguns são obras do Twin, que é um excelente design gráfico na administração da Margot Pioli, ele que foi encarregado de fazer os cartazes. Então essa exposição vai estar acontecendo no Teatro Municipal, contando a história desde 99 do primeiro ano até o último ano. Até, inclusive, já tem o cartaz do 20º, apesar de não ter ali o resultado do 20º. Inclusive com o resultado de todos os festivais. E fazendo a estatística, a gente observou aqui os vencedores de primeiro lugar do Festival da Canção de Andradas. Os maiores vencedores são Ivânia Catarina com Carlos Gomes, né? Ivânia já em memória faleceu, mas ela em parceria com seu marido Carlos Gomes foram 3 vezes campeões do Festival de Andradas. São os maiores vencedores. Carlos Gomes volta agora, então. Carlos Gomes volta com trabalho solo. Mas em seguida vem Zé Alexandre, que foi 2 vezes campeão, Zé Renato Fressato, que também foi 2 vezes campeão. Se contar que ele foi autor de uma das músicas, ele seria tricampeão, mas a gente está contando um intérprete. Como intérprete, ele foi 2 vezes campeão. O Zé Renato também presente esse ano. Zé Renato estará presente. Ito Moreno, que já citamos, né, foi bicampeão do festival e infelizmente esse ano não passou na triagem. Jimmy Zunke, que já foi campeão, está esse ano. Ruth Glória, que saiu do circuito de festivais, mas já foi campeão no Festival de Andradas, pelo menos uma vez. Zé Beto Correia, que você citou, estará presente, já foi campeão por 2 vezes. Diego Moraes foi campeão por 2 vezes, esse ano não está presente. Júnior Almeida, que já foi campeão, estará presente esse ano. Kiko Zamarian com Tavinho Lima, que também já foram campeões, estarão presentes esse ano. E Paulo Monarque e Dandara, um casal jovem, que, como a gente falou agora há pouco, e que já foi 2 vezes, eles são bicampeões em Andradas também. Mas o curioso que ninguém foi bicampeão em edições consecutivas do Festival de Andradas. O Festival de Andradas, pelos artistas, pelos jurados, hoje é considerado um dos festivais mais disputados do país, devido ao alto rigor técnico, tanto da comissão de triagem quanto dos jurados. E o que aconteceu com a Márcia Querubim e com o Tarumã? Eu sou fã desses dois aí. O que Márcia aconteceu? Querubim e Tarumã, esse ano, foram convidados a fazer um show no Festival da Canção. Então os dois virão... Davi, pode falar sobre os dias da apresentação deles? Sim. Então a Márcia Querubim, ela fará a sua apresentação, né, com sua banda no dia 25, na sexta-feira. E na final, o grupo Tarumã
fará a sua apresentação durante a triagem das músicas na grande final. Isso aí é uma cortesia da Prefeitura Municipal, que a gente está muito agradecido, né, por ter nos concedido para a cidade de Andradas, né, essa dádiva, né, esse show, esses 2 shows maravilhosos. Sim, 2 shows maravilhosos mesmo. Então, os dois, assim, estarão presentes, né? Isso é muito bom. Isso. E, inclusive, eles não foram campeões em Andradas, né? Apesar de ter brilhantado o festival desde o Tarumã, por exemplo, desde o talvez 2º, 3º ano, mas eles até hoje não emplacaram o primeiro lugar, né, Davi? Não. Já foram 2 vezes vice-campeões, talvez até mais vezes vice-campeões. Então, teve um ano que eu fiquei bravo, o ano que a Madre Latina, não é, a música deles, eu achei que aquela música ia ganhar aquele ano. Aquele ano foi realmente muito apertado. Com coração de cantador, eu também acreditava que eles mereceriam uma classificação, um primeiro lugar, poderia perfeitamente. Aliás, o segundo lugar, dizem as más línguas que é como se fosse um primeiro lugar. Eu acredito que sim, o músico consciente, ele tem essa visão. Nós temos, assim, na história dos festivais, assim, canções que ficaram em segundo, que a gente canta até hoje, e a primeira você esqueceu. É o caso do Guilherme Arantes, ganhou o festival ficou em segundo com o Festival da Globo, com o Planeta Água. Tem o Lula Barbosa, com Miraíra. E quem se lembra do primeiro lugar, quando o Guilherme Arantes ficou em segundo? Que foi aquela música da Lucinha Lins, que nem descolou a carreira dela. Foi a maior vaia com o Maracanãzinho. Coitado, não merecia, né? Agora vocês hoje já ficaram em segundo lugar num festival. Eu e o Davi somos campeões de segundo lugar. Mas teve um ano que quem foi o primeiro foi gente grande, não foi? Sim, já aconteceu uma história dessa aí lá na década de 80. Aconteceu em 84 em Orlândia, quando o Rio Negro e Solimões ficaram em primeiro lugar e nós ficamos em segundo. Até hoje eu não entendi por quê. Mas é isso. Olha, gente, vamos finalizar então falando sobre os andradenses, não é? A Nilza Salve e o Anderson Martins. Então, Sandro, recebemos uma média de, acho que foram 5 ou 6 músicas de Andradas, e passaram 2 na triagem, que foi a da Nilza Salve, e foi a música do Anderson Martins. E temos um compositor de Andradas, curioso, é a primeira vez que ocorre isso. O Thiago Modesto ficou na suplência com a composição. Que interessante. Aqui no segundo lugar na suplência, com o intérprete, só que ele indicou um intérprete, que é Alan Gomes, de São Paulo. Se caso houver alguma desistência, ainda corre o risco de mais um andradense entrar na parada aí. Não como intérprete, mas sim como compositor. Agora é interessante, Davi, que antes, acho que 2 músicas de Andradas era certeza que entravam. Esse ano podia não ter entrado nenhuma. Assim, como a gente não tem um prêmio especial para Andradas, né, a gente não tinha assim o compromisso, mas eu acho sempre interessante a participação de Andradas, né, Gilmar? Porque... Mas as músicas de Andradas, vale ressaltar que entraram pelos méritos delas. São canções que, se não tivessem nível de disputar com o país, não estariam dentro da seleção. Tanto que os 2 já entraram em muitos festivais por aí, né? E o Anderson até andou vencendo. O Anderson já foi campeão em outros festivais por aí. A Nilza já representou Andradas no Viola de Todos os Cantos. Eu já tive o prazer de acompanhar ela em outros festivais fora de Andradas. Então foi aquilo. Pesou muito a experiência mesmo. Um fato lamentável foi a grande surpresa que a gente teve o ano passado da irmã da Nilza Salve. A irmã da Nilza é a Silvia. A Silvia Conrad não ter entrado esse ano. Mas ela estará representada pela irmã, que a composição é dela. Então tem mais andradense. Sim, então, se a gente analisasse como compositor, temos 2 andradenses, 3 andradenses representados no Festival da Canção. Eu até aprendi uma questão muito importante o ano passado relacionada a compositor, que entrevistando aqui o Anderson Martins, a gente acabou não falando o nome da compositora, que foi a Valéria Pisaura. Pisaura. E ela até falou de uma forma muito educada: olha, no Brasil precisa se mudar isso, não é? Porque às vezes aquele que sobe no palco e interpreta a canção, ele leva todos os méritos, digamos assim. Mas existe, digamos assim, uma equipe por trás, a pessoa que escreveu a letra, o músico que fez o arranjo e tudo mais. E ela falou de uma forma muito educada, muito gentil, e eu falei, realmente foi uma pisada na bola tão grande, né? Porque nós falamos do artista e não falamos daqueles que estão por muito trás. Do intérprete, mas esquece dos compositores. Exatamente. Né? É fundamental. Essa Valéria Pisaura aí é uma garimpeira, né? Ela compõe o dia todo, né? Porque ela coloca músicos representando, defendendo música dela para o Brasil inteiro, né, Gilmar? Sim. Inclusive eu já tive o prazer de musicar um dos poemas dela. Isso é muito bom. Vamos arrumar um intérprete aí para
para cantar a canção que eu musiquei no poema dela. É uma excelente compositora. Inclusive eu fiz uma pintura de um casario de Ouro Preto e ela fez uma canção em cima daquele casario, o ano passado. Então, interessante. Mas a Silvia Conrad, no caso a irmã da Nilza, ela canta e compõe? Isso. Na verdade, a Silvia Conrad, ela escreveu 3 canções. Uma na voz dela, uma na voz da Nilza e uma na voz esqueci o nome agora de uma outra. Filho do Alcindo, né? Certo. Alcindo. Não, tá tudo bem. Pamela Negrão. Pamela. E acabou passando a canção que a Nilza interpretou. O festival é difícil mesmo. Nessa hora a gente tem que, infelizmente, esquecer nossas amizades, né, e avaliar rigidamente o critério técnico ali. Acabou passando a Nilza Salve. Maravilha. Então, o ouvinte da Rádio Vinícola certamente estará presente nos dias 24, 25 e 26 de maio. Falta no pouco, hein? Clube Rio Branco. Clube Rio Branco, a partir das 20h30, né? Entrada franca. E não podemos deixar aqui de avisar que a realização é do Pomar Cultural, junto com a Comissão França, comissão organizadora, patrocinado pela ICASA, Alô Sanitária, a Prefeitura apoiando, e o incentivo é do governo de Minas Gerais, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tá bom. Um abraço pro pessoal do Pomar Cultural, fizeram muita diferença nesse festival, Valéria. Alavancou. Com certeza. Né? Outra Valéria, hein, gente? Não é que a gente acabou de falar, não. Valéria Freitas, do Pomar Cultural. A partir dela, esse festival, assim, ele tomou um ímpeto muito grande, que através dela a gente conseguiu aprovar o festival pela Lei de Incentivo à Cultura e fazer essa parceria, vamos dizer, com a Pomar Cultural e com a ICASA, né? A partir daí o festival tomou um ímpeto muito grande. Maravilha, então. Gente, olha, eu quero agradecer vocês pela participação aqui no Jornal da Cidade, dizer que os nossos microfones estão sempre abertos para vocês e, por favor, voltem sempre aqui na Rádio Vinícola, tá bom? Muito obrigado, Sandro. Assim que puder, se vocês puderem entrevistar os vencedores de Andradas, né, que conseguiram entrar no festival. Porque hoje cada um dos membros que entrou no festival já é um vencedor, porque não existe mais nem aquela expressão ajuda de custo, ele já entra como um premiado, né? Então, tá bom. Esse foi o Gilmar França. Davi, suas considerações finais. Agradeço imensamente, né, a participação mais uma vez aqui, porque o veículo de comunicação para nós é de fundamental importância. Então, a gente agradece de coração mesmo. E estamos convidando o público de Andradas para prestigiar, né, mais esse evento artístico e cultural no Clube Rio Branco, dia 24, 25 e 26 de maio, quinta, sexta e sábado. E aguardamos vocês lá, uma grande festa da música popular brasileira. Jornal da Cidade.